Eu não queria falar sobre esse aniversário, mas eu vou falar. Eu acho que eu preciso, porque eu vou embora e eu não sei como ficará o mundo depois que eu for embora. E eu quero que as pessoas acreditem em mim. Eu quero ajudar. Eu sei que eu estou para ajudar. E se as pessoas não acreditarem em mim, elas não serão ajudadas. Então eu preciso falar. É o aniversário do meu ex-marido. Ele nasceu no dia que o cordeiro renasceu do túmulo, dia 18 de Nissan. Esse foi o dia que o cordeiro renasceu e o meu ex-marido nasceu também no mesmo dia, só que em outro ano. Não foi a mesma data no calendário gregoriano, mas foi a mesma data hebraica. E o meu ex-marido veio de uma Belém, Belém do Pará, aqui no Brasil, que fica. E ele foi um anticristo na minha vida. Eu digo isso para Deus. Escrevi no meu livro. Um dia vocês vão descobrir, foi a pessoa que mais me magoou na vida. Eu não queria isso. Eu queria que tudo tivesse se descortinado na paz. Eu não sei se seria possível, mas o fato é que Deus testa as pessoas. Ele testou a todos. Todos que me cercam, todos fracassaram. Inclusive o meu ex-marido. Foi o que fracassou mais terrivelmente. Então, o meu ex-marido foi um anticristo na minha vida. Por que ele foi? Eu vou explicar. Porque ele me abandonou completamente. Completamente que ele me abandonou. E ele sumiu assim da minha vida e me bloqueou de tudo. Ele não respondia os meus e-mails. Eu entendo que uma pessoa fique magoada quando acaba um relacionamento. Mas nós éramos casados. Eu não consigo entender isso. Eu não sei como vocês fazem. Mas pra mim não desce essa coisa de que você teve um relacionamento com uma pessoa e amou. O meu ex-marido foi a pessoa que eu... O meu primeiro amor, vamos dizer assim. O meu primeiro amor adulto. E eu era muito apaixonada por ele. Eu o amava de verdade. E nós ficamos casados 7 anos. Então não era um namorinho qualquer. Ele sumiu, desapareceu. Porque ele achava que eu estava doente. E como eu não queria ser internada, ele queria me internar. Vocês têm que perceber o absurdo que existe aqui. Ele queria me internar. Vocês têm noção... Eu não vou gravar outro vídeo por estar me enrolando aqui na minha fala. Vocês têm noção do que significa internação? Não tem. Eu tenho, por conceito, porque eu sou psicóloga. Eu sou formada psicóloga. E internação é o terror. O terror dos psicólogos, o terror dos pacientes. Claro que internação é necessária, assim, às vezes. Você internar uma pessoa ali, você conter. Mas nos casos graves, nos casos que as pessoas querem se suicidar ou estão tendo crises agressivas. Eu nunca fui assim, embora ele dissesse que eu era agressiva. Mas o máximo que eu fiz foi dar um empurrão nele. E ele nem caiu. Foi assim, sabe quando você fala assim, sai pra lá? Isso aí. E ele tomou isso como agressividade. Mas internação não é mais recomendado. E as clínicas não costumam ser boas. Eu conheci um paciente que ele ficou na clínica, lá não tinha internet. Era remédio, não tinha acompanhamento, ficava lá fazendo nada. É raro você encontrar uma clínica boa. E mesmo que encontre, não é legal você ficar isolado.
Mas ele queria me internar e ele fez essa ameaça, ou interna ou separa. Eu não tinha nem perfil para isso, porque eu só ficava escrevendo no meu livro. Eu não pregava para as pessoas, eu não era agressiva, eu não tentava me suicidar. Embora eu estivesse naquele sentimento de morte, eu sentia que eu queria morrer. Era uma depressão profunda, eu tive uns sintomas estranhos, eu fiquei tensa, dura. Foi assim, o pior sintoma que eu tive. Eu achava que não ia parar, eu ficava travada, os músculos duros mesmo. Mas isso passou. Na época que ele quis me internar, eu não estava mais assim. Mas na época que eu estava assim, ele também quis fazer isso. Mas eu queria que ele só ficasse comigo. Desculpa, gente, é o celular. Eu vou até botar no silencioso aqui. Eu não sei porque eu não fiz isso. Eu não vou fazer outro vídeo. Então ele queria me internar. Ele chegou a falar para minha mãe, ele não falou comigo. De início, ele queria fazer, tipo, a força. Eu acho que era isso. Mas eu sou uma pessoa que raciocina. Por que não conversou comigo? Eu não sou tão louca assim para entender o que é internação. Mas ele falou no secreto com a minha mãe quando eu estava com essa tensão nos músculos. Eu só queria ser abraçada. O que eu ia fazer numa clínica toda tensa, sozinha, parada e tensa? Ficar tomando remédio, ser dopada? Mas então, nessa época, minha mãe foi me visitar, ficou lá comigo na minha casa, mas ela não me falou nada sobre essa história de internação, que ele queria me internar. Ela só me contou depois que nós nos separamos. Mas ele queria fazer isso sem me avisar. O pessoal ia chegar lá, eu não sei, porque eu não trabalho como psicóloga. E eu também nunca fui internada, mas eu não sei se isso é possível. Se a minha mãe autorizasse, ele poderia fazer isso. Eu acho que ele precisava da autorização da minha mãe, por isso que ele falou com a minha mãe. Mas eu não queria. E ele fez assim essa coisa horrível. E no final do relacionamento ele ameaçou. Ele falou assim: se você não aceitar se internar, nós vamos nos separar. Mas não foi por isso que nós nos separamos. Quer dizer, foi, mas não foi o motivo que ele usou. Eu fiz uma lista de coisas que eu não estava gostando nele e ele falou: se você não tá feliz, então eu quero divórcio. Eu aceitei porque eu não sou mais de implorar para as pessoas que fiquem na minha vida. E eu fiz isso da outra vez. Ele terminou o namoro comigo e eu implorei que ficasse comigo e ele não quis. E aí 3 meses eu tava superando já, ele voltou e decidiu que queria ficar comigo porque ele percebeu que as mulheres não são perfeitas, foi o que ele falou. Ele tinha ficado com outra menina e essa menina era surtada. Assim, surtada não no sentido tão terrível de ser, mas ela xingava, ela era meio que agressiva. E eu sempre fui uma pessoa calma. Mas a reclamação dele comigo é que eu era carente. Era carente demais, mas aí depois ele me disse que ele estava trabalhando muito e estressado. E que o problema não era eu. Eu acho que era assim. De certa forma ele estava certo, eu era muito carente, adolescente, apaixonada. Adolescente não, já tinha terminado a adolescência. Eu já estava entrando na juventude. Mas eu era assim, eu era um pouco emocionada demais, ainda sou, mas hoje eu sei pontuar aqui o limite. Então hoje eu não exijo nada de ninguém, eu não imploro, eu não fico nessa... Eu guardo as minhas emoções. Eu sinto, mas
eu não exijo nada de ninguém. Então, assim, ele teve essa reclamação, me ensinou bastante. E aí, quando ele pediu o divórcio, eu já sabia que ele não me queria, era só uma desculpa que ele estava arranjando para se divorciar, para não dizer que era culpa dele ou que ele quis. Mas um motivo bem pequeno, né? Porque eu estava com algumas queixas. Se fosse um relacionamento saudável e ainda estabelecido, ele tentaria mudar ou conversar, mas ele já estava saturado. E aí ele desapareceu depois disso. Ele voltou, mas depois desapareceu de novo. Voltou para ser amigo. Eu até que gostei disso, mas ele desapareceu de novo. Me deixou assim, sem pensão. Se eu tava doente, ele deveria cuidar de mim, não foi o que ele prometeu no casamento? Mas o dinheiro não é importante pra mim, eu só tô querendo dizer a atitude dele, que ele não foi justo. A minha mãe cuidava de mim, eu podia trabalhar também. Embora o meu foco era o livro. Só que eu podia trabalhar, então não precisava assim de pensão. Mas se eu estava tão doida assim, ele devia ter me dado um dinheiro. E eu também não trabalhava na época, mas ele só sumiu mesmo. E me deixou aqui, eu fiquei na casa da minha mãe. Eu achei muito ruim isso. Eu me senti descartada. Eu senti como se eu fosse um lixo. Não serve mais, então eu estou deixando. Deixando para sempre, deixando de todos os jeitos possíveis. Não será minha esposa, não será minha amiga. É uma pessoa desprezível. É interessante falar sobre isso, sobre ser descartado como lixo. Porque eu reciclo coisas, reciclo história, profecia. Eu fundamento coisas antigas nas novas. Eu não elimino nada, eu não elimino o passado, eu não elimino história. Eu dou sentido a isso. Então, se há alguma mudança no que eu faço, e há mudança muito grande, a mudança não é tão mudança assim. Tem sentido de ser no passado. Tudo que eu falo tem sentido de ser, já foi dito, já foi profetizado. E as outras coisas eu tiro de invenções minhas, do paganismo. Mas vejam, assim, eu fui descartada como lixo. E foi terrível pra mim. A sensação é horrível. Eu tentei me reconciliar de alguma forma, ser amiga, mas ele não respondia e-mails. Fui bloqueada de tudo, então não deu. Eu fiquei 2 anos e meio tentando isso. Até que eu percebi que eu estava sendo idiota. Que eu não deveria mais fazer isso. E eu também tinha perdido a minha mãe. Eu tive noção de que nem a morte o comoveria. Ele me mandou um e-mail de condolências, falando que sentia muito, mas não me perguntou como eu estava, não perguntou se eu precisava de apoio emocional ou financeiro. Ele só mandou um e-mail para cumprir o papel social. Eu achei aquilo uma tremenda de uma hipocrisia. Ele não sentia nada por mim, de sentir muito. As palavras não condiziam com as atitudes. Na verdade, nunca ele provou ser diferente. Porque eu estava casada com ele, e aí ele dizia que não se importava com dinheiro nem posição social. Mas ele estava buscando isso. Estava buscando a posição social e dinheiro também. Ele reclamava que eu não trabalhava. Ele se queixava por isso.
Então, é claro que ele se preocupava com a posição social. E é por isso mesmo que me abandonou, porque eu estava louca. Eu era louca, ele não queria isso para a imagem dele, evidente, claro como o sol. E eu também não trabalhava, o que eu tinha para oferecer. Eu era louca e não trabalhava. Não trabalhar eu sempre fiz. Desde que na verdade, eu trabalhei muito pouco. Eu tive um emprego, mas foi coisa de, assim, meses. Eu não trabalhava e quando eu fiquei louca, pra que eu servia? Pra nada. Mas ele se comprometeu comigo, não é? Ele não precisava ficar casado, mas cumpria algum tipo de papel pra mostrar que se importava. Mas então ele me deixou. Me deixou por essa posição social que eu não tinha e dinheiro. Ele falou que não se sentia correspondido porque eu não estava trabalhando. Eu procurei emprego, liguei para as clínicas, mas eu não consegui. Eu só não saía de casa. Ele dizia que eu não estava me esforçando o suficiente. Então eu tive aí essa experiência terrível. Eu vou dizer o que eu queria que tivesse acontecido. Porque no dia que eu tive o sonho com o Gabriel, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei assim, pensando, nossa, eu vou ser a noiva. A minha história é real. Vou contar para o meu marido. Isso é estranho, eu sei, é estranho, você tem um marido e aí você vai contar para ele que você vai ficar com outra pessoa. Mas eu sou estranha mesmo. Eu vi o sentido disso. Poxa, eu estou na terra aqui com o meu marido, mas no céu será diferente. E nós podemos ainda continuar muito amigos. Eu pensei, ele vai ser o meu melhor amigo, meu ex-marido. Porque eu admirava. Eu o admirava, embora como marido ele não fosse muito bom. Eu achava que ele era inteligente, na verdade ele é inteligente. Como que eu vou explicar? Ele fala bem, ele é educado, ele é estudioso. Eu admirava demais. Por isso que eu era apaixonada. Quando a gente se conheceu, ele era muito cristão. Isso me atraiu demais. Foi a parte que mais me atraiu. Ele era ancião. Ele só vestia terno. Mas assim, ele era educado, delicado. Eu achei que ele seria uma pessoa muito bondosa, que me ajudaria. Como eu tinha um trauma, eu pensei assim, ele é diferente. Ele vai me ajudar, ele vai me apoiar, vai me dar força quando eu precisar. Se eu tiver algum tipo de crise, alguma coisa assim. Não que eu tivesse grandes crises. Mas eu pensei isso. Será uma segurança para mim, uma segurança mais emocional do que financeira. Ele não era rico, nunca foi. Inclusive, quando a gente se separou, ele vivia de bolsa. Ele fez o doutorado, ele estava fazendo o mestrado. Não, ele já estava no doutorado, mas ele fez o mestrado e o doutorado. Ele fez assim essa passagem só de bolsa. Ele não trabalhava. Ele vivia aí com essa bolsa, ele adorava estudar, escrever, ele passava o dia escrevendo. Isso é muito estranho. É muito estranho falar sobre isso. Percebam a semelhança aqui. Ele não trabalhava, só escrevia. E ele não queria que eu fizesse a mesma coisa, não trabalhasse, só escrevesse. Eu estava escrevendo o meu livro já. Mas ele queria que eu trabalhasse. Em vez de escrever, ele podia fazer o doutorado dele, doutorado humano, acadêmico, mas eu não podia escrever o meu livro espiritual.
minha graduação celestial, eu não podia fazer, porque ele não queria, ele queria que eu fizesse o que ele quisesse. Como marido, ele não era ruim, ele não era agressivo, ele não me batia, essas coisas assim. E não me humilhava de ficar xingando. Ele era uma pessoa educada, ele sempre foi educado. Mas sutilmente eu era humilhada. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não podia ter opinião, eu não tinha razão em nada do que eu dizia. Ele sempre tinha que estar certo, ele se achava mais inteligente do que eu para tudo. Eu não queria ser uma intelectual, eu nunca almejei isso, eu nunca almejei essas coisas de mestrado, doutorado. Eu não queria, mas eu queria, no nível do relacionamento, ter alguma razão. Ser uma pessoa inteligente no nível emocional, no nível espiritual, uma pessoa que sabe ter opinião, que reflete sobre as coisas. Era nesse sentido que eu queria ser validada e eu nunca era. Raramente ele me dava razão. E coisas pequenas ele não me dava razão. Eu falava, ele não olhava para mim. Quando eu estava expondo alguma opinião espiritual ou conversando, eu nunca recebia aquele olhar de admiração. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Você tá com uma pessoa, você ama aquela pessoa. O que você gosta nela? Do sexo, da aparência? Ele disse pra mim que eu tinha a aparência da pessoa que ele sempre quis, que Deus respondeu às orações dele. Mas eu era de personalidade, de jeito de ser uma pessoa ideal. Eu acho que na parte de ser carinhosa, ele me amava, ele gostava. Mas na parte de ter uma mente boa, uma mente inteligente, ele não achava que eu tinha. Eu acho que todas as pessoas são capazes de contribuir de alguma forma, mas ele não achava isso sobre mim. Bom, isso aí já estava me fazendo ficar insatisfeita com o casamento. Quando eu comecei o livro, ele estava me censurando das minhas postagens no Facebook. Eu cheguei a excluir o Facebook, foi por isso que eu comecei o livro. Porque ele estava censurando as minhas postagens espirituais. E não era o tipo de postagem louca. Eram coisas que todo mundo diz. E aí ele me censurou. Ele me censurou e eu pensei assim, vou excluir. Porque eu fiquei magoada, mas vou fazer o que ele quer. E eu fiz, eu comecei o livro e aí deu nesse rolo todo. E eu estou até agora escrevendo. É incrível como as coisas ruins na nossa vida são ressignificadas para o bem. Mas eu não queria que ele tivesse feito esse papel. Eu queria que fosse tudo feito de uma forma amigável. Isso me honra mais? Me honra. Me honra porque faz com que eu pense, ou talvez que as pessoas pensem. Eu não sei se vão pensar isso, mas eu pensei. Ela merece mesmo uma pessoa melhor. Uma pessoa mais digna, mais honrada. Mas eu não queria isso, eu preferia ser, de certa forma, desonrada. Ele é todo incoerente, porque ele teve uma amiga que o abandonou. E ele ficou com muita raiva. Por que ele me abandonou? Porque ele fez a mesma coisa que a amiga dele fez. Ele ficou chateado, ele falou isso comigo. E ele fez a mesma coisa. Não é interessado em posição social, não é interessado em dinheiro, não gosta de abandono, mas ele desmentiu tudo que ele falou. Eu já estou falando demais sobre isso, mas eu quero só
que vocês percebam a minha história e como ela aconteceu. E eu ia falar, era pra falar das datas só, e eu acabei falando da história mais do que eu devia. Eu podia ter falado só das datas, né? Mas eu desabafei também. É porque me lembrar dele me faz querer falar sobre ele, o que significou pra mim. Foi um anticristo. Eu falei da besta. A besta é o pai. O dragão é o pai. Mas eu me reconciliei com ele. Esse anticristo não. E eu não sei se ele vai ser salvo. Se eu posso salvá-lo. Eu gostaria. Gostaria que o meu ex-marido fosse para o céu. Eu perdoaria, mas ele nunca me pediu perdão. Como eu falei, ele acha que tudo o que ele faz se justifica, que ele tem razão. Sempre foi assim. E o engraçado disso tudo é que nas coisas que ele achava que tinha razão, coisas pequenas, ele depois percebeu que eu estava certa. E agora ele não percebe que eu estou certa. Mas eu quero que ele seja salvo. Não quero mais que ele seja meu amigo. Eu quero ele longe de mim. Não quero me dirigir a ele a palavra. Eu não quero que ele converse comigo. Porque a mesma coisa que ele fez comigo, eu quero que ele sinta, eu quero fazer com ele. Eu estou aqui desabafando, mas eu não quero contato com ele. Nesse apocalipse eu não vou ter contato com ele. Eu prometi isso para mim mesma e eu não terei. Que anjos lidem com ele, que Deus lide com ele, que pessoas lidem com ele. Mas eu não lidarei. E eu não quero ele morando perto de mim, em Jerusalém. Bom, esses são os meus termos que eu coloquei aqui para Deus. Eu acredito que Deus valida o meu desejo, porque eu não quero destruir a vida dele, eu só quero que ele fique distante de mim. E, bom, parece que eu vou ser tudo que ele queria que eu fosse. Boa posição social, rica, eu vou ter a inteligência, não é uma inteligência como ele esperava, mas é uma inteligência espiritual. Eu estou certa e não errada. Agora eu vou ser tudo que ele achava que eu não seria, que eu não podia ser, ou que eu não conseguiria ser, não estava conseguindo ser. Eu gostaria tanto que eu tivesse dado esse presente para ele, de ser uma pessoa grande e que pudesse, de certa forma, beneficiá-lo. E eu vou beneficiar, mas não tanto quanto eu poderia, porque ele não será mais próximo a mim. Eu não quero isso. E certos erros têm consequências eternas. A gente perdoa, mas tem a consequência. E a consequência dele será eterna. Ele já não significa mais o que significava para mim. Eu sou o Espírito Santo, gente. Então, eu tenho essa coisa aí do rancor mesmo, da vingança, olho por olho, dente por dente. Eu sinto a necessidade disso, não é uma questão só de profecia. Eu sinto que eu preciso ser justa com o meu sentimento, o meu coração, com a vida, com o que deve ser. E eu tenho a minha consequência também. Deus tem a consequência dele. Está saindo humilhado. Deus está sendo humilhado por mim. Eu tô com o meu cálice aqui, que eu não quero muito falar sobre isso. O cálice da minha vergonha, daquilo que eu não queria. Eu não queria
ter que me expor, eu não queria também ter que sentir o que eu senti, e ainda sinto, vou sentir eternamente, é um trauma. Na verdade, são traumas, e não é trauma só da minha vida pessoal, assim, com as pessoas, o meu pai, as pessoas que me rejeitaram, mas eu tenho trauma com Deus também. E vai muito além do que vocês imaginam. Mas eu não quero falar. Poderia ser pior? Poderia, mas eu estou... Mas não foi, eu acho que tá sendo suficiente. Se não for também que eu morra. Mas eu acho que poderia ser pior e eu estou tentando melhorar. E se eu não estou fazendo bem, se eu não estou fazendo bem a Deus, a vocês, então eu posso tentar mudar. Mas eu tô mesmo me esforçando. Vocês não sabem o que isso tudo significa pra mim. Tudo que eu vivi, a minha história. Não sabem o sentido disso pra mim. Não sabem como é importante ter essa família. Poder me reconciliar com Deus. Receber esse presente. Eu não preciso de muita coisa. Eu só preciso conseguir me restituir, ter a vida que eu sonhei. Poderia ser com outra pessoa. Não precisava ser com Deus, não precisava ser com o Cordeiro. Mas está sendo. Eu tentei fazer com o meu ex-marido, eu queria ter uma vida de sonho com ele. Eu queria construir uma coisa linda que eu não consegui. E Deus me deu isso. Porque é tão difícil aceitar. Porque meus amigos não conseguem aceitar. Eu não entendo. Para mim isso parece orgulho, egoísmo e até inveja, que é o pior sentimento. É o que mais me dá medo. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu sei que eu não sou perfeita. Eu digo para Deus que eu sou perfeitamente imperfeita. Porque eu faço coisas perfeitas na imperfeição. Mas eu sei que eu não sou tão boa quanto eu gostaria de ser. Eu sei que... Bom, mas eu acho que eu mereço alguma coisa. Eu acho que eu posso ter isso. Se chama misericórdia. Ai, que bom que eu cheguei nisso, nesse ponto. Se chama misericórdia. Eu não sou perfeita, mas fui amada com misericórdia. Deus não é perfeito, mas foi amado com misericórdia. E com a misericórdia nós cessamos os sacrifícios. Não precisamos pagar por nossos pecados, porque fomos perdoados e amados, amados em nossa imperfeição, com a nossa história ruim. E não quer dizer que nós vamos continuar pecando, cometendo erros horríveis, mas que a nossa história não nos define. A história passada não define o nosso futuro. Um futuro de desgraça, é graça, é misericórdia. A consequência existe, de fato,
mas as consequências não precisam ser tão ruins. Eu espero que vocês compreendam o que eu estou querendo passar aqui, ensinar. É um ensinamento de vida, de experiência de vida, de restituição, reconciliação, recuperação emocional, espiritual, da história desse mundo, da história da minha vida, da história de Deus, da história de você que está me escutando. E é isso, gente. Não sei se esse é o meu último vídeo, mas se for, eu sempre me despeço achando que será o último. Mas se for o meu último vídeo, que fique aí como lição, e eu prometo que eu vou dar o meu melhor como eu tenho feito todos esses anos.